Daqui a instante vamos conversar com o odontopediatra Hildeberto Cordeiro Lins. Ele vai nos falar sobre a importância do uso do flúor na rede pública de abastecimento de água. Agora a gente conversa com a bióloga Mônica Lopes Ferreira, ela que é do Instituto Butantan, é doutorada em imunologia pela USP, pós-doutorada em bioquímica e farmacologia pelo Instituto Butantan, que vem a Maceió para uma palestra nesta terça-feira a partir das 3 horas da tarde no Clube de Engenharia. Vai nos falar a respeito do tema: existe dosagem segura para o uso de agrotóxicos? Essa é a pergunta, Mônica, que eu lhe repasso na abertura da nossa entrevista. Obrigado pela presença. Obrigada eu, Flávio, pela oportunidade. Sobre os 10 agrotóxicos que eu testei, isso fruto de um projeto que foi praticamente uma encomenda de um projeto que é coordenado pelo Ministério da Saúde e em parceria com a Fiocruz, onde solicitaram que eu testasse 10 principais agrotóxicos que são largamente utilizados no Brasil, e eu usei um modelo experimental conhecido mundialmente e apliquei um teste também padronizado no mundo. O modelo experimental é o Daniel-Harry, um modelo de toxicidade aguda no conhecido paulistinha, zebrafish. Eu, inclusive, já estive aqui falando sobre esse animal. E nesse teste eu detectei que não existia dose segura e utilizei como padrão a dose ideal diária padronizada pela Organização Mundial da Saúde. Então, no teste que eu fiz, a dose não foi segura, eu usei esta dose e diluí e utilizei 1000 vezes menos essa dose e não foi seguro. Então, essa é a conclusão que eu cheguei a partir desse teste que eu fiz. Então, o que fazer? Melhor perguntando, quais são as principais recomendações para quem manuseia agrotóxico? Eu acho que esse é um dos principais problemas. Eu acho que nós estamos vivendo um momento e é óbvio que a partir do momento que a gente diz isso, que eu digo que não é seguro, traz todo um barulho, traz toda uma polêmica, porque nós vivemos em um país cuja agricultura é um tema extremamente importante, é um país que é dependente da agricultura, ela é importante, eu reconheço isso, então é preciso ter cuidado ao tratar desse tema. Eu acho que o momento é de tratar o assunto com seriedade e discutir a partir dos resultados. O que nós temos é um momento que é preciso viver educação. Educação é fundamental. Talvez um dos maiores problemas esteja no manejo, né? Porque a instrução a quem maneja esses agrotóxicos ou pesticidas ou agroquímicos, como as pessoas queiram chamar, é fundamental. Eu acho que essa instrução, às vezes, ela não é correta e ela não chega da maneira correta. Ele é utilizado para matar pragas, mas às vezes ele não é utilizado quando a praga acontece, mas sim antes mesmo da praga existir. Então existe todo um problema que é chamado educação e eu acho que é por aí que tudo começa. Eu acho que o que tem ocorrido hoje, e é extremamente importante, diferentes cidades, São Paulo, Santa Catarina e tantas outras, têm criado fóruns de discussões, onde personagens de diferentes competências se reúnem para falar sobre o assunto, mostrar resultados e, a partir dali, buscar soluções. Nós estamos vivendo um momento muito importante, um momento em que nós temos hoje mais de 450 desses agrotóxicos liberados. Nós temos a mudança na legislação, quem é considerado grave, moderado. Então, é o momento da gente sentar e conversar sobre o assunto antes de qualquer julgamento, de qualquer condenação sobre o tema, né? E quais são os principais malefícios que o agrotóxico pode trazer para o ser humano? Vamos falar logo do ser humano. Isso é um problema importante. Hoje já é fato, assim, e aí não foi a partir da minha pesquisa, mas isso é importante, todo aquele que está em contato com esses agrotóxicos, seja um contato direto ou indireto, ele provoca doenças como câncer, infertilidade, problemas neurológicos, problemas endócrinos e malformações fetais. Isso já é real, é realidade e principalmente cânceres em crianças. O índice de câncer em crianças tem aumentado de uma maneira alarmante, provocado pelo contato direto ou indireto. Então, isso é um problema real. Isso está acontecendo no Brasil. O Brasil é hoje um dos maiores consumidores mundiais de agrotóxicos. Então, não tem como não se preocupar com esse assunto, né? Em relação às plantas, o que é que o agrotóxico pode prejudicar? As plantas, você diz, ao alimento que a gente consome, eles chegam também, eles chegam na água e eles chegam nas plantas, né?
Porque a partir do momento que ele, por exemplo, que ele entra no lençol freático, ele chega na nossa água. E nas plantas ele vem também porque o excesso do que tem ali passa para a nossa alimentação. Então ele chega nas nossas farinhas, ele chega no nosso trigo, ele chega em absolutamente tudo. É o excesso de tudo isso que está sendo utilizado, né? Eu digo sempre que, eu gosto de usar um exemplo que é o seguinte, você tem uma planta em casa, e você vai a um supermercado ou qualquer lugar, vai comprar um adubo, porque você acha que adubando aquela planta vai ficar melhor, e é verdade. Às vezes vem no rótulo, use uma colherinha de chá. Você olha para aquilo e fala, não, mas é pouco. Você enche a mão e coloca lá dentro. Isso nós somos acostumados a isso. A gente acha que o excesso faz bem, e não é o caso. Então, acho que no caso do agrotóxico, isso também funciona assim, né? As pessoas vão lá e enchem a mão. Muitas vezes esse trabalhador ele não está com o equipamento correto, né? O cheiro daquilo ali é prejudicial. Nós vimos recentemente, eu não sei se você acompanhou, uma reportagem, e agora nem falando do humano, de inúmeras abelhas que morreram frutos do agrotóxico. Isso muda todo um ecossistema, desequilibra total. Isso é fruto da década de 60 e 70, quando veio a Revolução Verde, que para matar a fome os agrotóxicos chegaram para disseminar as pragas, aí nós teríamos uma agricultura muito grande, acabaria a fome, que era o grande problema mundial. Isso não aconteceu, a fome continua e os problemas chegaram. Nós temos um empobrecimento do solo, nós temos um desequilíbrio ambiental enorme, nós temos um ambiente totalmente adoecido e nós temos nós, humanos, doentes. Então, não solucionou, não foi o caminho. E quais são as principais consequências do uso de agrotóxico para o solo? Principalmente para as plantas e nós temos um solo que fica pobre, né? Porque o excesso ele não soluciona. Então, o agrotóxico, em princípio, o princípio dele faz sentido porque ele veio para disseminar pragas e hoje a gente não quer uma cultura com pragas. Mas hoje nós temos caminhos outros alternativos. Nós temos pesticidas biológicos, nós temos uma agroecologia, né? Nós temos culturas que uma colocada junto com a outra faz com que haja esse equilíbrio. Nós somos muito estudados, inteligentes, para fazer e trazer alternativas. Eu acho que não dá para a gente pensar, não tem jeito, não tem solução, é isso aí e pronto. Não pode ser assim, né? Nós acabamos de ver acabamos de escutar aqui que a gente precisa, academia, se juntar com quem está lá fora e trabalhar para a sociedade. Eu sou uma pesquisadora que tenho dito que cada vez mais eu sinto essa necessidade de que nós que estamos na academia, dentro de quatro paredes, que a gente trabalhe para e com a sociedade. Eu acho que esse é um momento importantíssimo, né? Onde a gente olha para uma população que está doente, que precisa da nossa ajuda, que a gente precisa trabalhar para e com. Então, por que nós não podemos usar os nossos conhecimentos para buscar alternativas e fazer isso mudar? Eu acho que esse é o momento, né? No momento em que contei sobre esses dados, eu fui extremamente criticada por não ter ainda publicado. E eu tenho dito, quando a gente publica um artigo, na maioria das vezes esse artigo é em inglês, porque as boas revistas, são revistas que são publicadas em inglês internacionalmente. E quantos de nós sabem ler inglês? Um dado que é importante para quem está no campo e lidando com isso. Se eu não tivesse contado a um jornalista por meio da entrevista, como essas pessoas estariam sabendo? Então, eu acho que assim, eu fiz o papel de cidadã, o papel de funcionária pública, de trabalhar para a saúde pública e de contar a esta sociedade o que está acontecendo com eles, né? Então, eu acho que eu estou trabalhando para a sociedade. Eu acho que a academia científica ela tem que fazer isso. Eu concordo com o colega que estava aqui. Eu acho que nós temos que sair, né, das nossas casas e ir ao encontro mesmo, e trabalhar para. E eu acho que esse é o grande momento. Eu acho que as soluções estão. Eles podem nos fazer perguntas e a gente ir tentar responder essas perguntas com o conhecimento que a gente tem. Ô, Mônica, outra pergunta com relação ao solo, a contaminação do solo. É possível 100% se recuperar, se o solo se regenerar? É difícil de responder essa pergunta, viu? Eu estava conversando antes de entrar aqui, por exemplo, eu fiz a análise de Brumadinho. Eu acho que Brumadinho é uma das maiores catástrofes
que já aconteceu, ambiental que aconteceu, ambiental e humana, né? Eu recentemente estive a Brumadinho, eu testei, analisei as águas de Brumadinho, do rio Paraupeba, que corta Brumadinho, e analisamos até o Rio São Francisco. Aquelas águas estão inteiras contaminadas, uma quantidade de metais altíssimo. Eu estava dizendo um pouco antes de entrar aqui, eu como bióloga, acho que aquele rio jamais vai se recuperar. Assim, um dano terrível aquele que foi feito, né? Ainda aquelas águas se removendo, trazendo coisas que estavam sedimentadas já, mas removendo tudo aquilo ali. Então, é um impacto tão grande na natureza, e aí você fala, é um rio, mas é um rio que tem ali inúmeros animais que viviam ali, que estão mortos ou contaminados, e toda uma população de animais e humanos que dependem daquilo ali. Então, nós temos ali produtores rurais, que já não tem mais como depender daquilo ali. Eu vi pessoas, agricultores, que tinham lá suas plantações de tomate, de alface, que não tem mais aquela água, porque aquela água está contaminada, e como você vai comer um alface? Contaminado. Então, é um dano muito difícil da gente pensar como aquilo vai se recuperar, né? Então, por exemplo, como biólogo, eu fico olhando para aquilo ali e acho que levaria-se milhões para um rio voltar a ser como ele era, né? Um solo, e a gente vê um solo que tem uma monocultura, que é o que mais a gente vê por aí, soterrado por um número muito grande, é muito difícil imaginar que aquilo vá ter uma recuperação. Como biólogo, eu estou dizendo isso, né? Bom, você falou que analisou até águas do Rio São Francisco. O rio já está tão degradado, ainda mais sofre consequência desse desastre ambiental. Em relação ao São Francisco, especificamente, o que você poderia nos dizer? Olha, por essa análise que eu pude acompanhar Brumadinho, né? Eu falo Brumadinho, mas nós fizemos a coleta de análise de 7 pontos diferentes, indo até ali Três Marias. No momento do acidente, logo após o acidente, 6 meses depois. 6 meses depois, a contaminação, o nível de toxicidade era maior do que o momento. Exatamente porque aquilo foi se movendo, né? E mexendo em tudo que estava ali sedimentado. E até porque eles continuaram mexendo naquilo ali, removendo. E hoje, então, até 6 meses depois, o nível de contaminação era muito maior. Eu estive em Brumadinho 6 meses depois do acidente, em contato com aquela população e conversando com eles, e o que eles me diziam era isso: olha, nós estamos doentes, as pessoas estão tendo diarreia, problema de pele, muita coisa, fruto. Eu mostrei os resultados lá, e eles me diziam que a senhora mostrou aqui exatamente o que a gente está vivendo, né? Tenho acompanhado e conversado com eles, e eles estão me dizendo a mesma coisa. Continua acontecendo a mesma coisa. Então, eu acho, e eu não estou vendo, o que eu não estou vendo se eles estão tendo alguma solução para limpar essas águas, né? Soma-se a isso o que aconteceu agora com essa catástrofe dos olhos, que chega também por ali ao São Francisco. Então, eu acho que a gente está vivendo um dos piores momentos de catástrofes ambientais, né? E sob o risco de acontecerem outros, né? Sob o risco de acontecerem outros. Parece que o trabalho de fiscalização é muito precário. Precário demais. Por exemplo, só voltando ao agrotóxico, quando eu, em agosto, contei desses dados, e que as pessoas me diziam, não, tem dose segura, sim, tem dose segura. Eu sempre gosto de fazer a seguinte pergunta. Em abril, o Ministério da Saúde, ele publica um dado, onde ele revela a quantidade de agrotóxicos que existe nas nossas águas. Nas águas de todos os municípios do Brasil. 27 agrotóxicos são obrigatórios serem monitorados, mas nós temos mais de 450 liberados. De 450 liberados, só 27 são obrigatórios. Uma em cada 4 cidades brasileiras estão com nível de agrotóxico lá em cima. E uma em cada 4, porque essas são só as que mandaram o dado para o Ministério da Saúde. E aí eu te pergunto, se a dose está correta, por que está sendo detectada na água? Verdade. Então eu nem preciso responder a pergunta. Ok, nosso muito obrigado aqui à bióloga Mônica Lopes Ferreira, ela que é do Instituto Butantan e que veio a Maceió para uma palestra nesta terça-feira, às 3 horas da tarde, no Clube de Engenharia, a respeito do tema Existe dosagem segura para o uso de agrotóxico? Fica aqui a convocação para quem tiver interesse comparecer no Clube de Engenharia, nesta terça-feira, a partir das 3 horas da tarde. Vamos agora ao intervalo, a gente volta daqui a pouco conversando com o odontopediatra Ideberto Cordeiro Lins. O assunto, a importância do uso do flúor na água que nós consumimos.
Até já.